Você não imagina o que aconteceu ontem no meio da minha aula ao vivo no YouTube. Deixa eu te contar esse babado. Estava lá eu dando a aula 2 do Fluência Destravada do Francês, o evento gratuito que eu estou fazendo no YouTube, enfim. São 3 aulas e ontem foi a aula 2 e eu estava lá ao vivo quando de repente entra uma pessoa no chat e começa a falar coisas meio desagradáveis, assim. Não foi diretamente comigo e eu fiquei refletindo um pouco sobre isso depois, porque na hora eu confesso que assim, real, isso não me incomodou na hora, porque quando eu tô dando aula, eu de fato me dedico a dar aula e a fazer o melhor, a me concentrar ali para oferecer o melhor para quem estiver assistindo. Por outro lado, a história começou quando a pessoa diz que já estava fazendo um curso de francês online, eu sou professora de francês, para quem não sabe, e ela diz que estava há 3 anos fazendo um curso de francês online, um curso qualquer, e não aprendeu, não estava aprendendo, não falava francês. E aí, de fato, isso já chamou a atenção, porque como é que você está há 3 anos aprendendo, quer dizer, está 3 anos aprendendo alguma coisa, 3 anos estudando alguma coisa e não consegue aprender. É, de fato, no mínimo, curioso, né? Eu sempre gosto de trazer essas coisas porque isso dá engajamento. E aí, o que acontece? Quando você tem alguém que simplesmente por falar francês, eu tô falando especificamente no caso do francês, tá, pessoal? Alguém que só por falar francês acha que pode ensinar, essa pessoa não vai ter o método certo, essa pessoa não vai ter as ferramentas, ela não vai ter uma bagagem de formação profissional para poder fazer isso. Então, é óbvio que essa pessoa não vai conseguir ensinar. E aí, se essa pessoa não sabe ensinar, é claro que ela vai frustrar a pessoa que depositou a sua confiança nela. E aí, infelizmente, a gente vai ter mais experiências ruins com um curso. Só que, de fato, o problema não é o online, não é o curso online. O problema, efetivamente, é que as pessoas em quem vocês estão confiando para ensinar, elas não têm informação para isso. Entende onde está o problema? Então, por isso que eu digo, prestem atenção em quem vocês confiam para ensinar. Preste atenção, procure saber da formação dessa pessoa que se diz professor, né? Não basta saber falar francês, não basta ser nativo, não basta dizer que é professor ou ter morado na França para ensinar francês, gente. A gente estuda e muito para isso. A gente, só para vocês terem uma ideia, na universidade, na faculdade de letras, eu não vou apenas estudar francês. Francês é uma das coisas que eu estudo, né? Eu estudo francês, estudei francês, literatura francesa, português, literatura brasileira, literatura portuguesa, literatura comparada, linguística. A gente estuda cultura e civilização francesas, então a gente estuda uma série de conteúdos, latim, grego, psicologia da educação, sociologia da educação, entre outras coisas. Isso é só a minha formação base. Então você imagina todas as outras especializações que eu fiz. Então pense muito bem quando você for depositar a sua confiança em um curso, em um professor, uma professora online. Veja bem quem você está depositando sua confiança para não acabar frustrada que nem a pessoa que encheu a paciência ontem no chat da minha aula ao vivo.